Evangelho de Lucas, capítulo 10. Abra a sua Bíblia. A sua Bíblia, vamos ler do versículo 25 ao 37. É uma leitura extensa, um pouco extensa, mas não significa que a pregação vai ser extensa. Eu lembro muito do pastor Albino Boaventura. Ele diz assim: bem-aventurado o pregador que prega muito em poucas palavras. Às vezes a gente não é bem-aventurado, a gente acaba demorando, mas ele usava essa expressão, né? É claro que não está na Bíblia, mas ele diz: bem-aventurado o pregador que dá conta de pregar muito, com pouco tempo, ou seja, ser objetivo, tá? Vamos fazer a leitura? Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo, o doutor disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, falou para Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus respondeu e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo também. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a sua estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse Jesus: pois bem, vai, faze-o da mesma maneira. Amém, meus irmãos? A leitura só já foi muito instrutiva e didática, né? Tem texto na Bíblia que é autodidático mesmo. Você aprende só com a leitura. Jesus foi muito claro aqui. E ele sempre usou histórias para trazer em seus ensinamentos. Às vezes parábolas. Essa aqui, as Bíblias aí tem o título parábola, mas não foi uma parábola. Jesus parece ter contado uma história verídica, algo que tinha acontecido mesmo, até porque o doutor da lei não aceitaria uma parábola para um ensinamento tão nobre como aquele. Então Jesus contou uma história que era aceita por todos, porque todos tinham conhecimento da história. E como as parábolas, essa história são ricas de ensinamento. Às vezes Jesus contava uma parábola e trazia a interpretação, como a parábola do semeador, por exemplo. Ele contou e depois explicou: olha, o semeador é esse, a terra é essa, dava detalhes. Mas essa aqui, como ela foi um acontecimento, Jesus não teve necessidade de fazer explicação, mas ela é cheia de ensinos, e ensinos muito úteis. A gente poderia
aqui falar de vários assuntos inseridos dentro dessa história. Mas hoje eu quero extrair 3 filosofias de vida. 3 filosofias de vidas inseridas nela. E que é completamente vivenciado no estilo de vida do mundo moderno. Primeira filosofia, a filosofia dos salteadores. Que filosofia? O que é meu, o que é seu é meu. A primeira filosofia, qual é? O que é seu é meu. Fala comigo. O que é seu é meu. Eles roubaram. Essa é uma filosofia de vida no mundo de hoje. Pessoas que roubam dos outros. A segunda filosofia é a filosofia dos religiosos. O que é meu, é meu. Eu não preciso, eu não reparto. É outra filosofia de vida. O que é meu, é meu. E tem uma terceira filosofia, a filosofia do samaritano. O que é meu, é teu. Fala aí. O que é meu, é teu. Que coisa linda, né? 3 filosofias. Qual a primeira? O que é seu, é meu. A segunda? O que é meu, é meu. Eu não reparto. E a terceira? O que é meu, é teu. Qual filosofia estamos inseridos, irmãos? Como crentes, como igreja do Senhor Jesus. E aí? Na filosofia dos salteadores? Na filosofia dos religiosos? Ou na filosofia do samaritano? O que é seu, ou o que é seu é do próximo? Vamos lá. Primeira filosofia, a filosofia dos salteadores. O que é teu é meu. Essa filosofia de vida reflete muitos pecados ocultos que não deveria habitar na nossa vida. Mas ela reflete. Aí você pode pensar, mas pastor, dê um exemplo. Eu vou dar um aqui. Por exemplo, a inveja é um desses pecados. E essa inveja pode estar camuflada, como por exemplo, não ficar feliz com o sucesso do outro. Se um irmão está bem, ou fica bem, ou prospera, alguém, em vez de glorificar a Deus, ele fecha o coração. Pastor, isso não acontece na igreja. Conversa. Acontece, irmãos. Pior que acontece. E essa filosofia não agrada a Deus. Ou então, quando fico triste, se a minha luz não brilhar como a luz do meu irmão. Porque tem gente que tem luz própria, tem talentos. Tem gente que nasceu e Deus olhou e falou, olha, esse teu talento é nato. E Deus não me deu aquele talento, e às vezes eu fico com dificuldade de conviver. E isso é mal. Porque o cerne disso é o cerne dos salteadores. É tentar roubar o que o outro tem. É uma filosofia seguinte, o que é teu não devia estar com você, devia ser meu. Eu já ouvi isso. Você conta uma coisa e fala, mas não acredito, como é que pode? Já ouvi. Como é que Deus pode abençoar uma pessoa, você não sabe a história dele? Como é que você vai conhecer o coração de Deus, irmãos? Se lembra da parábola que Jesus contou dos trabalhadores? Um começou a trabalhar 7 da manhã, outros começaram às 9, outros ao meio-dia, outro às 3, outro grupo começou às 5. Quando ele foi pagar, ele começou a pagar, na parábola, o que começou às 5 da tarde, e recebeu um salário. Quando chegou os outros, para receber, o que começou mais, ele falou assim, olha, se ele recebeu, exemplo, se ele recebeu 1.000, eu vou receber 2, porque eu comecei cedo.
Mas não foi assim. Ele recebeu o mesmo tanto, aí ele questionou: Senhor, mas nós sofremos, o calor do dia, nós pagamos um preço tão grande, e o Senhor está igualando o salário. Falou: olha, eu não combinei com você, eu quero pagar para esse o mesmo tanto. Ou você tem alguma coisa da minha bondade? Então Deus, irmãos, não anda na nossa esfera. Deus não anda na esfera humana. Deus abençoa, Deus dá talentos, Deus prospera, Deus abençoa as pessoas. E como crente a gente tem que aprender a conviver como samaritanos e não como salteadores, querendo a glória, achando que uma pessoa está no lugar e não merece estar. Se Deus colocou alguém, glória a Deus por isso, glória a Deus pela bênção, glória a Deus pelo milagre, glória a Jesus. Quando eu cheguei na igreja do Pompeia em 2009, no dia do culto, parava poucos carros na porta, e eu fiquei lá, Jefferson, 8 anos, quase 8 anos. Aí enchia a porta, carros bons. Que coisa linda. Eu orava a Deus, que coisa linda. Leilane, que coisa linda. Você me falou isso hoje, que coisa linda. Então a gente tem que ter o coração de samaritano. Que coisa boa é ter um Deus que abençoa a todos, é ter um Deus que conhece os corações. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quando eu fecho os olhos à necessidade do meu próximo, estou desprezando Cristo. E olha que vivemos um tempo desafiador, porque Jesus disse que o amor está esfriando. Somos egoístas, às vezes egocentristas em nossas ações. Paulo falou que nos últimos dias os homens seriam desafeiçoados, sem afeição, sem sentimentos altruístas, na verdade, sem amor. Essa filosofia de vida dos salteadores é o contrário do amor, porque o amor divide, o amor sofre, o amor junta para fazer proezas. Então, mesmo a gente assustando com a filosofia dos salteadores, a gente tem que tomar cuidado, porque senão esse sentimento está dentro do nosso coração. Amém, meus irmãos? Prometi não demorar. Segunda filosofia, a filosofia dos religiosos. O que é meu é meu. É tão terrível também, né? Aqui é onde está o maior perigo para a igreja de Jesus, porque o mandamento de Jesus é completamente diferente. Jesus disse: se te pedir a capa, dê a túnica também. Se te pedir para caminhar 1 milha, vai 2. Jesus disse para amar o próximo como a mim mesmo. Ele repetiu a lei, a expressão do doutor. O Senhor está ensinando aqui então, que o que é meu, não é meu, é para qualquer pessoa que esteja cruzando o meu caminho. Irmãos, sempre haverá pessoas difíceis na nossa vida, sempre haverá pessoas difíceis na caminhada, mas Jesus mandou suportar os fracos, levantar os caídos, guiar os cegos. Então o que é meu não é meu. Você pode falar: olha, eu não tenho culpa da fraqueza dele. Tem sim, está sobre você, sobre nós. Ele caiu, ele está em dificuldade, eu não tenho nada a ver. Tem sim. Se você é igreja, você tem que dividir o que é seu, sua força, sua capacidade, sua generosidade. Tem coisas que só você tem ou pode fazer. Vou repetir: tem coisas que só você tem ou pode fazer. Pastor, dê um exemplo. Vou dar.
O perdão que você precisa dar para alguém, ninguém pode dar por você. Então o que você tem não é seu, é do outro. Mas se esse outro não pedir perdão, você tem que entregar o perdão a si mesmo. Pastor, eu tenho que perdoar uma pessoa que me fez mal, que me apunhalou, que me traiu, e nem reconheceu. Quer entrar no céu? Tem! Talvez eu pregue hoje a mensagem mais dura do Evangelho, mas essa é o Evangelho de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Por quê? Porque isso trará cura ao seu coração e libertação na sua mente. Às vezes Deus levanta você para ajudar alguém, e você não entende por quê. Mas quando Ele levanta você, é só você que pode ajudar. Pode ser para ajudar financeiramente, e daí? Espiritualmente, e daí? Eu conheço a história de alguém que viajou do Brasil para a Itália para ganhar uma pessoa, mas Deus falou: só você vai pregar. É você que tem a mensagem, é você que possui a mensagem, então só você pode ganhar. Deixa eu falar uma coisa, aquele vizinho seu, de repente você pode chamar o maior pregador que não vai funcionar. Quem ganhar é você. E às vezes nem é pregando, é fazendo um gesto diferenciado. Glória a Jesus. Essa filosofia dos religiosos é uma tragédia, pois o mau exemplo dos crentes tem grande poder, Júlio. Quando alguém lá fora não cumpre o Evangelho, não tem muita. Mas quando os crentes não cumprem, o mundo não lê a Bíblia, lê os crentes. Quando você não exerce a filosofia certa, eles vão dizer: mas não é crente. Esses dias a Rosiane me falou uma história de um pastor que foi numa repartição para resolver um problema, e não deu certo, e a atendente nem tinha culpa, e ele saiu do salto, e prontou um escurraço tão grande, e ele é muito conhecido da pastora. A Rosiane falou: eu vou correr daqui, porque vai ver, ele vai me completar com a paz do Senhor aqui agora. Que vergonha, quando você não exerce com cuidado aquilo que Deus te deu. O que ele tinha? Ele tinha educação, ele tinha evangelho, ele tinha postura, mas ele não doou. Tem gente que precisa do seu carinho, e você tem. Precisa do seu abraço, você tem. Precisa da sua oração, você tem. Precisa do seu clamor, você tem. Precisa do seu dinheiro, você tem. Precisa da sua autoridade, você tem. O que é teu não é teu, é dele. Deus está dizendo para nós: o que você tem não é seu. O que você tem é do Senhor Jesus, e Ele quer que você distribua. Fará uma diferença muito grande na sociedade se os crentes descobrirem isso. Essa filosofia do que é meu, não é. Glória a Jesus. Mas vamos à terceira filosofia, a filosofia do samaritano. Glória a Jesus. O que é meu é teu. Que coisa linda. O samaritano tinha essa filosofia: o que é meu não é meu, é teu. Maravilha. Essa deve ser a nossa filosofia de vida, ou seja, a vida do outro deve ser tão importante para mim como a minha vida. Como é que crente pode ficar com raiva do outro? Como é que crente pode ficar com raiva uns dos outros? Como é que crente pode ficar emburrado uns com os outros? Como é que crente briga com o vizinho? Como é que pode? Como é que alguém pode ficar de mal dentro da igreja? Não dá para entender isso, irmãos. Como é que crente fala assim: olha, eu não vou com a cara daquela irmã, não vou com a cara daquele irmão, meu espírito não bate com o dele. Mas que espírito é esse? Porque o Espírito Santo é um só. O que é meu é teu.
A missão mais nobre do crente no mundo é amar e servir, ou servir e amar. Essa é a missão mais nobre, amar e servir. Amar é dizer: Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade, a tua obra, e fazer com o coração pleno. Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. João 13, 14. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Maravilha. Tem uma igreja de um pastor amigo meu que eles lavam o pé no dia da ceia, Estevão. Eles carregam isso, toda ceia, tem um momento que eles param tudo e vem as bacinhas. Tira a meia, tira o sapato e lava os pés dos outros. Está lá na Bíblia, Jesus fez isso na véspera da ceia. Mas muito mais do que essa prática, é o que está dentro do nosso coração. Duas passagens para serem observadas. A primeira, todo mundo sabe de cor. Vamos lá, João 3,16. Por quê? Agora, 1 João 3,16. Parece que Deus colocou até os versículos iguais. O que 1 João 3,16 está escrito? Nisto conhecemos o amor que Cristo, ele estava explicando o versículo João 3,16, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida para os irmãos. Aleluia. Vou interpretar os dois versículos. Deus amou nós e nos deu o seu Filho. Agora, o segundo versículo. Nós devemos amar uns aos outros e dar a vida uns pelos outros. Que desafio tremendo, irmãos. Com certeza a mensagem mais dura do Evangelho. Jesus amou, provou, e nós? Que evangelho estamos praticando? Isso aqui é mais do que o talento, é mais do que a aparência, é mais do que os anos de fé, é mais do que o dom, é mais do que... não é mais, é a essência. Irmãos, na história, o homem necessitado de ajuda era judeu. E o samaritano tinha motivos para não querer ajudá-lo, os mesmos que nós temos. Significa que eu não posso ser seletivo, Júlio, porque é fácil ajudar os parceiros, é ou não é? É fácil demais ajudar os amigos, mas Deus pede um pouquinho mais. O que Ele pede não é isso. Vou falar uma palavra dura aqui. É fácil lavar os pés dos amigos, mas não é fácil lavar os pés dos Judas. Ou é? O que Jesus fez? Olha, eu fiz para vocês fazer também. Vocês têm que fazer o mesmo. Quando Jesus lavou o pé do Pedro, do João, do Tiago, é tudo normal. Mas Jesus lavou os pés de Judas também. E quando Jesus lavava os pés de Judas, ele sabia tudo sobre a vida dele. Sabia que ele roubava, sabia que ele já tinha tramado a venda, a traição, sabia de tudo. Logo depois Judas já declarou e saiu. Mesmo assim, Jesus lavou os pés dos outros. Mas a gente não suporta nada, irmãos. Se alguém olhar para a gente com a cara virada, você já fica, olha, eu não gosto daquele irmão. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar o nosso coração.
Glória a Jesus, glória a Jesus. A misericórdia não precisa ter motivos. Se você tiver motivo para ajudar alguém, aí não adianta. Não, eu estou ajudando porque ele é muito amigo meu, um cara que me é atencioso, quando eu preciso, aí não adianta, aí é troca. O bom é quando você ajuda sem motivos, porque o samaritano nem motivo tinha. Aliás, ele tinha motivo para desprezar. Judeu não dava bem com os samaritanos, eles viviam em briga, em guerra, em pé de guerra. Mas ele tinha uma filosofia de vida diferente. Glória a Jesus. Vamos terminar. O samaritano nos ensinou que é para fora que se vive, não para dentro. Viver para dentro é viver para si, que é meu é meu. Alguém já viu um pé de laranja dar laranja para dentro? Não, se você passar perto de um pé de laranja carregado, e for época, você vai ver o quê? Laranja. Em frente de casa tem um pé de manga. Ele encheu de flores, eu falei, vai ter muita manga, porque tem muita flor. Mas as flores caíram e as mangas começam a aparecer, porque a árvore dá fruto para fora. Deus quer que o crente faça isso. Renda para fora, para o próximo, para as pessoas, para a sua vizinhança, para as pessoas que estão precisando de você em todos os aspectos. Glória a Jesus. Pastor, mas não é fácil, a vida está corrida, a vida está difícil, pastor, está faltando dinheiro, o meu está escasso. Olha essa história, o samaritano empreendeu tremendo esforço pela causa do próximo. Primeiro, ele interrompeu a viagem. Estava viajando, devia ser um negociante, mas tinha hora para chegar, tinha acertos, mas ele parou a viagem. Segundo, ele gastou os seus provimentos de viagem, que lhe eram muito úteis, como o vinho e o azeite que ele levava. Ele gastou tudo com o próximo, a vítima. Depois, se não bastasse, além de não seguir viagem, interromper a viagem, gastar os suprimentos, ele pegou aquele homem, depois de passar azeite e vinho, lavar as feridas com vinho, que aquilo era remédio, a unção tirava as dores, colocou na sua cavalgadura, pôs o homem lá em cima e saiu na frente puxando o animal, aquilo era um cavalo. Ele é tão importante para mim que agora ele está doente, ele precisa mais de mim do que eu vou a pé e ele vai em cima. Que lição, irmãos, que coisa, maravilha isso aqui, irmãos. Deus está falando com todos nós aqui nessa noite. Chegou lá na hospedaria, ele tirou do bolso o dinheiro, os provimentos já tinham ido, pagou a conta inicial, Estevão, e empenhou sua palavra dizendo, tudo que demais gastares, quando eu voltar eu pago, mas cuida dele para mim. Maravilha, maravilha. Jesus fecha essa história adotando essa filosofia. Ele olhou para o doutor e falou, olha, vai e faz da mesma maneira. É claro que eu estou desafiador aqui nessa noite, mas se tem um pecado que vai tirar gente do céu, eu tenho certeza, porque no céu não entra, chama-se egoísmo. Egoísta não entra no céu, porque nem o coração se abre para receber a graça de Deus. Glória a Jesus. Existem dois tipos de pecados, para me fechar: comissão e omissão. Ambos são maléficos na vida, mas o pecado de omissão não é evidenciado. Ninguém fala nisso. A gente fala muito que pratica, olha, cuidado com o adultério, mas nunca fala na omissão. Eu vou ler um versículo só, a Bíblia está cheia, Provérbios 3:27.
Não negues o bem ao teu próximo, estando no teu poder fazê-lo. Não negues o bem ao teu próximo, estando no teu poder fazê-lo. Quem cumpre esse versículo aqui, irmão? Levanta a mão assim, ó. Maravilha! Que o Senhor nos dê graça. Mas isso não é fácil. Fica de pé. Claro que eu podia fechar essa pregação diferente. Pastor Ismo tem uma colocação no livro dele que diz que o samaritano, ele aplica o samaritano como Jesus, a vítima, o pecador que sou eu, o sacerdote e o levita, os religiosos, como a lei que não pode salvar. Aí Jesus vem, o bom samaritano da minha vida, me salva, paga a minha dívida, coloca-me na igreja, na hospedaria, e garante a minha vitória, e depois me faz uma promessa: olha, para a igreja, cuida de todos, porque quando eu voltar, eu recompenso todos vocês. Aleluia. E quando o bom samaritano me achou, primeira coisa, ele me curou com o seu sangue. A minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Eu recebi nova vida. Então, a graça do Senhor está evidenciada aqui nessa noite, e os seus pecados estão perdoados pelo sangue de Jesus. Mas o bom samaritano aplicou azeite, que representa o Espírito Santo. O azeite vem para confortar o coração e te dar graça para continuar na jornada. O Espírito Santo está no seu coração aí nessa noite. E ele prometeu voltar, e a palavra dele não falha. Ele vai voltar para acertar contas e distribuir galardões para todos nós. Amém, meus irmãos? A filosofia que Jesus adotou e que Ele quer que pratiquemos é a filosofia do samaritano. Qual que é? O que é meu é teu. Olha para mim e fala: o que é meu é teu. Mais uma vez, todo mundo: o que é meu é teu. Eu quero distribuir aquilo que Deus me deu. Eu quero ajudar. Eu quero compartilhar. E Deus quer que nós todos façamos isso para a glória e honra do nome de Jesus. Se aplicarmos a filosofia do samaritano, a nossa igreja vai fazer muita diferença nesse setor para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos participar da ceia.